Antes de entrar na discussão dos decretos e do porquê que esses decretos fazem parte da denúncia para julgamento da presidenta, eu queria falar especificamente sobre esse decreto, posto que dos 6 decretos, senhor presidente, dos 6 que iniciaram esse processo de impeachment, apenas 3 decretos ainda o sustentam. E são 3 decretos que, no nosso entender, também não têm base legal para sustentar um pedido de impeachment. O senhor vai ver o que se refere a esse aqui. Esse decreto é um decreto de crédito suplementar do dia 27 de julho, que suplementa os orçamentos do Ministério dos Transportes, Meio Ambiente, Integração e Cidades. O valor total do decreto é de 29 milhões de reais. Mas sabe qual é o valor que está sendo questionado, senhor presidente? O valor questionado é de 365 mil reais. 365 mil reais. O restante, os 28 milhões e poucos que sobram, não tem problema algum, porque é anulação de crédito orçamentário para suplementar em outra rubrica. E sabe o que se refere esses 365 mil reais, senhor presidente, senhores senadores? Se refere a um convênio da Codevasf com a CEMIG. É isso mesmo, da Codevasf com a CEMIG, com as Minas Gerais, do senador Antônio Anastasia, relator do processo aqui. E é por excesso de arrecadação. Houve aqui, nesse decreto, um aditivo do convênio. E o que é que a Codevasf tem que fazer para a CEMIG? O convênio é para ações de pesquisa e produção em piscicultura, biologia pesqueira, para atender a demanda da CEMIG. É, portanto, uma fonte específica. Eu pergunto, nós podemos usar essa fonte para fazer superávit primário? Nós podemos pegar um convênio que a CEMIG está repassando um dinheiro para a Codevasf para fazer superávit primário? Não é obrigação do Executivo, ao ter um aumento, um aditivo do convênio, que é uma fonte específica, fazer o crédito suplementar? Se vai executar, é outra história, porque a execução está ligada ao decreto de contingenciamento e não de alteração de crédito. Agora, o gestor é obrigado a internalizar esse crédito. Como se justifica, senadora Anastasia, para a sua CEMIG, que a Codevasf não vai internalizar os recursos e vai deixar esses recursos no Caixa do Tesouro? CEMIG que Vossa Excelência já administrou como governador do Estado. Tenho certeza que Vossa Excelência brigaria por esses recursos. E vamos ser sinceros, 365 mil reais. Sabe de quanto é o déficit, senhor presidente, que nós tivemos em 2015 no orçamento, autorizado por esse Congresso aqui, autorizado pela Câmara, autorizado pelo Senado? 116 bilhões de reais. 116 bilhões de reais. Por isso é verdadeiro aquilo que o senador Humberto Costa disse aqui. Se nós tivéssemos mais 2 semanas na comissão especial do impeachment e pudéssemos fazer as averiguações que nós queríamos fazer, esse decreto, eu tenho certeza, também não estaria mais aqui como base de denúncia. Não se sustentaria. É uma vergonha. É um decreto de 365 mil reais de um convênio entre a Codevasf e a CEMIG. Pergunto, 365 mil reais da CEMIG podem ser utilizados para o superávit primário? É isso que está em discussão. Por isso que nós dizemos que esse impeachment é um golpe, que não tem base constitucional, uma vergonha, uma fraude, é uma farsa. E nós estamos aqui votando uma hipocrisia. Eu gostaria que viessem aqui os que são defensores e que vão aqui depois falar de mim, que possam justificar esses 365 mil como uma afronta ao superávit primário da União. Muito obrigada. É só, Vossa Excelência, convido o senador Fernando Bezerra a fazer o contraponto, ou seja, manifestar-se a favor do texto. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é certo
que há fundamento constitucional e legal para a abertura de créditos suplementares por decreto presidencial. Porém, é importante que a gente frise, não é a edição de decreto presidencial em si que caracteriza a suposta irregularidade. O que está em exame não é a edição de decretos por si só, mas sim a sua conformidade com a obtenção da meta de resultado primário, a teor do que requer o artigo 4º, caput da Lei Orçamentária Anual de 2015. E essa conformidade, infelizmente, inexiste, razão pela qual ficou comprovada, como foi bem demonstrado no parecer do senador Antônio Anastasia, a edição ilegal de decretos de suplementação pela Presidente da República. O argumento da defesa, aqui muito bem esposado pelo nobre advogado José Eduardo Cardoso, não se sustenta, porque as suplementações efetuadas não se limitaram a meros remanejamentos. Promoveram, ao contrário, aumentos de despesas autorizadas, ou seja, gastos autorizados na Lei Orçamentária Anual de 2015, em termos líquidos, isto é, já considerados os efeitos da anulação de outras dotações. No caso do decreto datado de 27/7 de 2015, Código 14.244, que suplementou despesas no valor total de quase 30 milhões de reais, suplementa 14 programações e teve como fontes excesso de arrecadação de recursos de convênios no valor de R$ 365 mil e anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de mais de 29 milhões e meio de reais. Consta nos autos, conforme foi atestado por laudo pericial, que houve sim um impacto negativo, portanto, incompatível com a obtenção da meta fiscal vigente à época de sua vigência. É por isso que nós encaminhamos contrário à apresentação do destaque feita pela defesa da presidenta afastada. Agradeço também a Vossa Excelência. Convido o senador Lindenberg Farias. Pois não, senadora Fátima Bezerra falará no lugar do senador Lindenberg contra o texto. Senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez dizer que, na verdade, pedalada fiscal, edição de decretos suplementares, isso são meros artifícios para afastar do poder uma presidenta legitimamente eleita. E tão grave quanto isso é impor uma outra agenda à sociedade, uma agenda que, se implementada, representará um brutal retrocesso do ponto de vista político e social, do ponto de vista das conquistas e dos direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro. Na verdade, a oposição, derrotada, incapaz de ganhar pela via do debate e da urna, tramou de toda forma contra o mandato da presidenta Dilma. Pediu recontagem de votos, auditoria nas urnas, entrou no TSE, se associou ao capitão do golpe, Eduardo Cunha, aquilo que é mais de sórdido na política nacional, se associou ao vice-presidente, então, que passa de constitucionalista para o papel de traidor, de conspirador, de oportunista,
se associa também a um outro capitão do golpe, aqui no Senado, o senador Romero Jucá. Senador, inclusive, que aparece na delação premiada do senhor Sérgio Machado, e ele dizendo lá claramente: temos que fazer um acordão para tirar Dilma, para parar tudo, para parar a Lava Jato. Ora, presidente, me desculpem, nós não vamos compactuar com essa farsa. Isso é uma infâmia. Se querem governar o país, venham pela via do debate, venham pela via do voto, e não trilhando caminhos perigosos como esse, de rasgar a Constituição, de revelarem imenso desprezo pela democracia, pela soberania popular. O povo a elegeu para que ela cumprisse o seu mandato até dezembro de 2018. Essas questões aqui apresentadas, repito, pedalada, edição de decretos, ficou mais do que comprovado ao longo de todo o trabalho feito pela comissão. As mais de 40 testemunhas, parecer do Ministério Público, a própria perícia do Senado, ficou comprovado, meus senhores e minhas senhoras, que a presidenta Dilma, à luz da Constituição, não cometeu crime nenhum de responsabilidade. Por isso que o relatório do senador Anastasia, por mais competente que ele seja, não conseguiu o milagre que é comprovar que ela cometeu o crime de responsabilidade, porque ela simplesmente não cometeu. Por isso que, com todo respeito, eu disse e vou continuar dizendo, é fraudulento o relatório, porque ele nasce de uma fraude que é esse processo de impeachment, porque o rito é o rito, está na Constituição, mas tem que ter o conteúdo, e o conteúdo não tem, porque essa mesma Constituição que prevê o instrumento do impeachment exige que tenha a comprovação de crime de responsabilidade. Por isso, senhor presidente, que nós encaminhamos aqui contrário ao parecer do senador Anastasia. E continuaremos aqui, incansáveis, de cabeça erguida, firme. Na defesa não é só da presidenta Dilma, é na defesa da democracia, Zé Eduardo. Parabéns por mais uma brilhante defesa que você fez na noite de hoje. É isso, senhor presidente, em defesa da democracia, nós recomendamos o voto contra o parecer do senador Anastasia. Agradeço a senadora Fátima Bezerra, convido a senadora Ana Amélia para pronunciar-se a favor do texto. Senhor presidente desta sessão, ministro Ricardo Lewandowski, caro presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, eu não posso me furtar a dizer à oradora que me antecedeu que a fraude ou o golpe no Brasil hoje, incrivelmente, tem a cobertura da Suprema Corte do nosso país. Se não fosse isso, não estaríamos aqui hoje nesse julgamento, porque se fosse inconstitucional o nosso trabalho, o Supremo já teria suspenso esse processo. Então, não venham também me falar em golpe, nem me falar em fraude, porque acredito e confio nos ministros da Suprema Corte que honram aquela casa do outro lado da Praça dos Três Poderes. E eu queria renovar, tenho muita alegria de ser golpista ao lado de ministros como Carmen Lúcia, como Antônio Dias Toffoli, como todos aqueles que declararam que o impeachment é constitucional.
gostaria que os democratas que aqui defendem a presidente Dilma fizessem como nós aqui, que ouvimos com toda a elegância e com todo o respeito as ponderações da defesa, a começar pela competência do seu advogado, José Eduardo Cardoso. Nem vou pedir ao presidente Ricardo Lewandowski que me dê mais tempo para falar, porque não há necessidade. Eu só queria dizer que vim aqui com a incumbência de falar dos decretos para rejeitar o destaque feito a eles. Os decretos, falamos em superávit, decreto de suplementação, tudo isso. Aqui nós vamos entender o que significa isso, porque tem uma tecnicalidade, tem uma linguagem própria de quem entende de orçamento, de gestão pública. Mas para a dona Maria, que está nos ouvindo e tendo paciência até esta hora da madrugada desta quarta-feira, ela não entende nada desse palavrório. Mas se eu disser que estes decretos significaram um gasto a mais que não podia nem estava autorizado, porque mandaram as favas do Congresso Nacional, a senhora Dilma Rousseff mandou as favas a esta casa, representou um gasto adicional de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E sabe o que isso representou? A perda do emprego do marido da dona Maria, a perda do Bolsa ProUni do filho da dona Maria, a inflação alta na hora de comprar o rancho ou a feira, como se diz aqui, o rancho no meu estado do Rio Grande do Sul. Foi essa consequência dramática provocada por uma gestão temerária, não só em relação aos decretos, mas em relação às pedaladas e tudo mais que foi feito de negativa numa gestão que se exigia de qualidade, porque isso foi prometido na reeleição em 2014. E tudo foi negado depois que assumiu a presidência Dilma Rousseff, que prometeu mais especialidades, prometeu uma pátria educadora, e nada desse sonho foi realizado. Ao contrário, uma crise sem precedentes, uma crise política, uma crise moral, uma crise econômica e uma crise social, provocada por 12 milhões de trabalhadores brasileiros que hoje batem as portas para obter um emprego em todas as áreas da economia. Esse foi o resultado dessa gestão temerária que nós hoje estamos julgando aqui. Por isso, acho provável também que este impeachment nos traga uma lição de defendermos aqui um recall no sistema americano dos presidentes da República para que o processo seja mais rápido e também seja democrático com a participação popular, mesmo sabendo que hoje a maior parte da sociedade brasileira está do lado da defesa do afastamento definitivo da senhora Dilma Rousseff. Muito obrigado. Agradeço a senadora Ana Amélia e vamos proceder. Senador Lindenberg, eu tenho grande respeito por Vossa Excelência. Eu pergunto se Vossa Excelência vai usar a palavra pela ordem no sentido estrito da expressão. Eu queria falar do papel do Supremo na definição do rito. Senador. A definição do rito, porque nós estamos discutindo... meus senhores, senador, nós vamos entrar depois... Senador, eu vou pedir licença a Vossa Excelência, mas eu creio que esse pronunciamento não cabe. Vários oradores da bancada de Vossa Excelência já se manifestaram nesse sentido. Eu mesmo disse que a minha presença aqui deve-se apenas à garantia do devido processo legal e à observância do regimento interno. A parte substantiva da votação é de responsabilidade dos senhores senadores. Qualquer outra matéria que já foi examinada ou vier a ser examinada é de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal e que se manifestará no momento apropriado, como já se manifestou no passado. Tá bem, agradeço. Vamos proceder à votação agora. Eu me permito, então, novamente esclarecer que o voto sim aprova o texto destacado do parecer, mantendo-o, e o voto não rejeita o texto destacado e o retira do parecer. Então, vamos à votação.
É? Quem? Tem mais um? Ah, pois não. Tá bem. Vamos aguardar a vinda do senador que falta votar. Perfeito, senhor presidente. Vamos abrir a votação. (58) votaram sim, 22 não, 0 abstenções, 80 senadores votaram. Portanto, o texto destacado parecer referente à abertura de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, por meio de decreto que acabamos de mencionar, está mantido no parecer do senador Anastasia.